Thaís Bilenque, conte-me tudo sobre as festas que assolaram Brasília neste final de semana passado. Assolaram Brasília é muito bom. Toledo, é o seguinte, né? A eleição da Câmara e do Senado teve muito pouca notícia. A rigor, os nomes, as votações, os resultados estavam plenamente encaminhados. Então, a grande movimentação naqueles dias todos era mais em relação à reforma ministerial do que mudanças no Congresso. Mas mesmo em relação à reforma ministerial, é mais especulação. Eu vi uma pressão muito grande do entorno do Arthur Lira para ele se tornar ministro do Lula. E tem aí... Só que agora ele não tem mais a caneta. Alguns poréns. O que o Ricardo Barros me disse, deputado do PP, que é o mesmo partido do Lira, é que ele tem o crédito dos favores, vamos chamar assim, né, que ele entregou dos serviços prestados aos deputados enquanto foi presidente da Câmara, né, e que... Só que não são os deputados que nomeiam, né? Sim, mas o argumento que ele usa é que o Lula vai se beneficiar de um ministro que tem tinta na caneta, ou seja, vai conseguir influenciar o voto dos deputados pelos serviços que ele prestou nos 4 anos como presidente. Tem um velho político brasileiro que dizia que não nomeie ninguém que se não possa demitir, né? Porque demitiu o Arthur Lira do mesmo jeito que ele tem influência para ajudar em votações. Se ele for demitido, ele tem influência para assolar as votações. No momento, a grande resistência a ele virar ministro vem lá de Alagoas mesmo, do Renan Calheiros, que quer se reeleger em 2026 como senador, e aí disputaria o apoio do Lula com o Lira, que também quer a vaga do Senado. Tem 2, então pode ser que isso aí evolua, eles cheguem a qualquer acordo. Como você já explicou aqui em programas passados, tem mais de 2 candidatos. A dificuldade é grande, mas estou curiosa para ver aonde que isso vai dar. Agora me fale tudo sobre as festas. Então, a gente só ouvia falar de festa. Eu quero chegar nas festas, mas elas serão a conclusão de uma observação que eu fiz enquanto eu estive lá, que e depois, né, ao longo dessa semana, que são as diferenças de, se não conteúdo, de forma, de estilo, entre Arthur Lira e Hugo Motta. Hugo Motta assume... Além da brilhantina no cabelo, o que tem mais? E ele imediatamente manda levantar. A primeira coisa, ao sentar na cadeira que ele manda fazer é um levantamento de quantas urgências foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Ele chega ao impressionante número de 2.000 urgências aprovadas. 2.000? O que são as urgências? É uma forma que o Congresso tem de acelerar o trâmite de um projeto. Então, furar a fila. Fura a fila, vai direto para plenário, vota-se em plenário e acabou. Não passa por comissão, não passa pelos trâmites gerais. E essas 2.000 foram aprovadas em que período? Não é só exclusivamente de Arthur Lira, mas é dos tempos recentes. Ele foi presidente nos 4 anos e com ele essa prática se tornou bastante recorrente e polêmica, porque se somou ao esvaziamento das comissões por outras vias também, né? Durante a pandemia, inclusive, ele só manteve a atividade de plenário. Inclusive, outra coisa que o Hugo Motta fez foi exigir a presença física dos deputados na quarta-feira, talvez se estenda isso para terça-feira também, só na quinta que pode se votar remoto. Então, algumas medidas que ele deu para dizer que o método dele, a gestão dele vai ser uma gestão diferente da do Arthur Lira. Deixa eu entender, esse negócio é muito interessante. É muito interessante. Parece uma filigrana, mas não é. Por quê? Quando o presidente da Câmara coloca em votação um pedido de urgência, ele depende dele, é uma decisão do presidente da Câmara de colocar aquilo em votação ou não. A pauta do plenário é dele. Exatamente. Com isso, ele aumenta o seu poder, né? Porque ele barganha com o governo, olha, você tem interesse que isso seja votado logo? Então tudo bem, eu vou colocar em votação um pedido de urgência, se trata de colocar os votos lá. Mas eu vou colocar em votação. Sem isso, é a condição sine qua non, né? E aí ele podia barganhar a coisa. Se o Hugo Motta está dizendo que ele quer aprovar menos urgências, ele quer fazer um freio de arrumação nisso. Ele levantou esse número até já como uma estratégia de começar essa conversa. Mas ele está querendo fortalecer as comissões, ele está querendo fortalecer o debate em plenário. Então, ao exigir a presença física, pelo menos... Aí tem gente que criticou porque é pouco tempo, ele exige das 4 às 8 da noite ou qualquer coisa que o valha.
mas tinha que ser mais tempo, porque então depois eles votam remoto de onde eles estiverem. Enfim, mas tem uma diferença marcada. Mas o cara vai para Brasília, tem que estar em Brasília. Exatamente. Com Arthur Lira, a votação estava remota, necessariamente. Quem quisesse iria, mas muda, né? Muda a qualidade do convívio parlamentar e eventualmente até do debate, das discussões em plenário e na tribuna. Os restaurantes brasileiros vão agradecer, pelo menos, o Hugo Motta, né? Porque vai aumentar a frequência dos parlamentares nas votações, nos dias de votação. Né? Agora, e ele, quando disse isso, já tinha sido eleito. Já, foi sentando na cadeira. Quer dizer, não era fazendo demagogia com os colegas para ganhar voto, que vou aumentar o poder das comissões e tal. Sentou na cadeira e fez isso ato contínuo. E aí, outra coisa que ele fez, além de ir ao Lula com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, numa cerimônia bastante institucional, ele recebeu o Haddad, ministro da Fazenda, na Câmara dos Deputados, na quarta-feira. O Haddad levou uma lista de 25 projetos prioritários para o governo, para o Ministério da Fazenda. Levou com ele o Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, que estava vetado pelo Arthur Lira. Também tem um gesto aí, né? Como me disse um líder da Câmara, a casa está mais institucional, menos hostil, e simplesmente a agenda do Hugo Motta na primeira semana abriu as portas da Câmara para os 2 ministros com os quais o Lira rompeu efetivamente e se distanciou bastante no caso do Haddad. E né? eu sou daquele que acredita que gestos valem mais do que palavras. Pelo que você está contando, a relação do legislativo com o executivo melhorou, efetivamente. Você já deu 2 ou 3 exemplos de que são melhoras institucionais. Ao contrário do que muita gente interpretou, baseado exclusivamente nos discursos de posse, de que eles estavam indo pro pau. Acho que não é bem isso, né? Assim, eu não tenho elemento ainda para cravar uma coisa ou outra, mas que tem uma mudança, que a gente está chamando aqui de mudança de estilo, mas que é isso, na política, que não é estilo, o que não é teatro. Sim, mas é muito mais valioso um gesto como esse de receber o ministro das Relações Institucionais, ou seja, do negociador político que estava vetado de entrar na Câmara, né? Isso já diz muito. Muito mais do que qualquer coisa que ele tenha falado no discurso. Talvez uma coisa só não tenha mudado na minha vida: o meu jeito. Talvez por isso eu tenha conseguido tantos votos para presidir a Câmara. E as diferenças de estilo, agora sim, entrando no que realmente interessa, né, nos regabofes, também foram explícitas nesse final de semana. Sexta-feira era a saideira do Arthur Lira da residência oficial da Câmara. A residência oficial da presidência da Câmara é uma senhora mansão no Lago Sul, com um jardim enorme, super confortável e bonito. Na beira do lago. Lá na beira do lago. Ele sairia de lá, enfim, não saiu no dia seguinte à eleição, no próprio sábado para domingo, como o Pacheco fez da residência oficial do Senado, mas estava de saída. E ele fez uma festa de despedida para ele na residência oficial. E aí, ele escolhe os convidados a dedo, ele barra jornalistas que pedem para ir, não deixa entrar. Era uma festa que estava muito repleta de familiares, filhos, mulheres, de políticos, enfim. Mas tinham os 513 deputados foram convidados? Não estavam todos os deputados lá. No caso do Hugo Motta, que fez a festa da Vitória no dia seguinte, no sábado, ele fez primeiro numa casa de festas. Até porque o Arthur Lira não tinha desocupado a casa ainda. Ele não barrou jornalista, bastava a pessoa que quisesse entrar se identificar para poder entrar. Não tinha familiares, tinha muito lobista, gente de relações governamentais, convidou todos os deputados. Como uma pessoa que me definiu, era como se fosse um salão verde mesmo, uma coisa mais institucional também. Né? Salão verde é aquele salão que fica na entrada do plenário da Câmara dos Deputados, que é onde você aborda, circula, né? todo mundo, né? Porque no plenário você tem que ter um crachá específico para entrar, mas no salão verde quem consegue entrar acessa. A grande semelhança entre Lira e Hugo Motta foi a presença do Eduardo Cunha em ambas as festas. Tirando isso, tinham notáveis diferenças. Em relação a essas festas, eu queria fazer esse registro, Toledo, porque sempre teve, né? Imagina quando você
estava lá, como é que era? Tinha muita festa? Não tinha tanta festa quanto tem hoje, e as festas eram bem mais fechadas do que acabaram se tornando eventos. Elas viraram eventos políticos, não eram eventos políticos. Então, elas se tornaram demonstração de força, né? Sim. O tamanho da festa, quantos ministros vão, isso se colocou na rotina de Brasília. Eu suspeito que rede social de alguma forma contribui, porque todo mundo acaba postando foto e mostrando quem estava, como era, o vinho e que foi servido. Então, agora tem um aspecto um pouco nebuloso quanto a isso, porque primeiro ninguém se sente na obrigação de dizer quem custeou a festa, quem pagou pelo vinho X, pela carré de cordeiro servido e tal. Então tem uma coisa. Segundo, que os jornalistas que vão, quando eventualmente são convidados, sempre são convidados como se fosse a coisa mais secreta do mundo. Nem sempre em geral não. O jornalista não tem como exatamente saber se ele está indo para uma confraternização com fontes, que é uma coisa super importante na nossa atividade, né? Que ele não está indo lá para ficar fazendo entrevistas e tal, mas para circular o que é válido e justo, ou se está indo como para cobrir um evento político como se fosse outro, porque é à noite, porque vai até tarde. Ou seja, que você pode descrever, dizer quem estava, quem não estava, o que fulano falou, o que cicrano não disse, etc, etc. Tem uma coisa mais nebulosa quanto a isso, que não está estabelecida. Você está falando uma coisa, eu estou me lembrando agora. Na época do governo Sarney, com Ulisses presidente da Câmara, não tinha essa história de festa. Eu só fui conhecer o interior da casa, residência oficial da Câmara dos Deputados, depois que o Ulisses saiu da presidência, porque era raro ele receber, raríssimos jornalistas entravam lá. E o Ulisses não dava festa. Agora, esse negócio de festa começou a aumentar no governo Collor. E eram festas promovidas não pelo Collor, mas por pessoas que queriam abrir acesso ao governo e que convidavam o Collor, e daí convidavam jornalistas, e a condição de você ir a um desses eventos, eu fui a vários, era não escrever a respeito depois descrevendo a festa, era só para você ter conversas chamadas off the record, né? É aí que a coisa começa a mudar, e de lá para cá, então, pelo visto, virou uma indústria. Realmente precisa se olhar, se deter mais a essas festas, na minha opinião. Porque, por exemplo, eu estava conversando com a Carla Araújo, chefe do UOL em Brasília, e ela apurou que o Lira queria convidar o Wesley Safadão para tocar na festa dele. O Hugo Motta queria o Gustavo Lima para tocar na festa dele. Nenhum dos dois acabou viabilizando e chamaram artistas locais, enfim, para fazer shows. Mas eu já apurei que várias confraternizações de deputados, o Wesley Safadão e o Gustavo Lima já tocaram e nunca cobraram cachê. Então eles vão lá na pessoa física, porém, na pessoa jurídica, votações como aprovação e extensão do PERSE, que beneficia diretamente. Beneficiou e muito esses artistas. E também as votações de regulamentação das bets, das quais eles são garotos propaganda. O que é o PERSE? O PERSE é aquele programa de isenção para o setor de eventos que foi feito pelo governo Bolsonaro durante a pandemia e que tirou muito imposto de empresas que fazem shows, festas e que tais. É o caso deles. Então, eles vão como pessoa física porque eles são amigos do Arthur Lira e compram boi nos leilões de gado dele em Alagoas, mas né? Quando a Câmara tem que aprovar um projeto ou outro, eles estão lá em outras condições. Então, essas festas, essas confraternizações... A moral da história é que não existe festa nem evento grátis, né? Talvez isento, mas grátis não. Muito bom, chega de festa, vamos falar de coisa séria, de boné agora.